Olá, bom dia a todos. Estou super contente aqui com esse nosso terceiro dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou Lígia, sou também uma das fundadoras da Roda, sou responsável mais pela parte pedagógica, então estou muito ali pertinho dos estudantes, perto dos professores, nas suas demandas de sala de aula e no contato com as famílias no que diz respeito ali ao pedagógico, às facilidades, dificuldades, as coisas que a gente precisa endereçar ali no dia a dia da Roda. Eu queria até só pegar um ganchinho aqui da lá, eu acho que muito do que eu vou falar, eu vou falar um pouquinho do que apareceram das dores aí, tanto dos estudantes quanto dos professores, mas uma coisa que a gente vê, até para ver a constância, a gente notou alguma constância nessas respostas. Eu vou dirigir, do mesmo jeito que, né, que a Laísa e a Cris fizeram, eu vou dirigir essas falas um pouco mais, né, então, para estudantes e depois para professores, mas elas se complementam totalmente, porque a gente, é isso que a Laísa falou, a gente está falando de um trabalho em conjunto, a gente quer criar essas boas, eu acho que no fim do dia é sobre criar e aproveitar oportunidades de aprendizagem. E aí, quando a Laísa ela estava falando isso das famílias, de o como a gente pode, a gente não precisa ter a resposta, né? É isso, assim, a gente quer criar boas oportunidades, a gente não abre uma conversa para assumir um papel de ensinante daquele filho, ou mesmo daquele aluno. A gente quer criar oportunidades de aprendizagem, de falar sobre isso. Então, se tem ali um gráfico no jornal, uma matéria interessante, que tem alguma leitura ali, estatística, a gente não precisa mostrar o como aquilo foi feito para que seja bem compreendido por todos, e sim ver essa matéria, olhar, falar sobre isso. O que você entende disso? Como você interpreta, né? E, puxa, que interessante, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu acho que eu pensei de um jeito totalmente diferente. Enfim, quem está mais certo, quem está mais errado, não é sobre isso. Eu acho que é bacana a gente ter na cabeça que quando a gente vai falar de aprendizagem de longo prazo, a gente vai falar de matemática, que na verdade é uma grande construção de raciocínio, que tem sim pilares importantes, mas que a gente vai falar dessa aquisição dessa grande linguagem, né? A gente está falando de aproveitar essas oportunidades e criar essas oportunidades, né? Então, se quiser passar para mim, Janinha, ficamos super contentes com as participações dos estudantes aí, né? Quase metade de todo mundo que respondeu foram os estudantes, fiquei super, super contente. Eu acho que mostra isso que a Cris falou, existe, né, os nossos jovens estão aí querendo falar, tem muita coisa para falar, então também fica um convite aí para mais e mais a gente ouvi-los, né, como pais e como educadores, como gestores. E aí, dos 3 pontos que apareceram, então, aparece esse desejo, né, por uma motivação, né, por uma maior satisfação intelectual, isso né, também um desejo por um espaço um pouco mais individualizado, para ter uma oportunidade de aprendizagem ali um pouco mais significativa, e essas crenças culturais. Tudo isso, eu sinto tudo isso muito relacionado, então algumas coisas eu vou endereçar de forma um pouco mais separada, mas tudo que eu vou falar é pensando, então, nessas dores e pensando também que existe aí um grande desejo por esses desafios, que foi uma outra coisa que também deixou a gente muito contente. Então, se quiser passar para mim, Janinha, por favor. De tudo que a gente falou aqui nesses dias, é absolutamente fundamental que, então, a gente tenha na cabeça de que os nossos cérebros não são matemáticos. Então, essa mensagem que a Laísa trouxe mais cedo, né? Falando assim, puxa, se meu filho vem me procurar com uma dificuldade, né? Às vezes, até num exercício de empatia, eu vou falar para ele, ai, filho, nossa, sinceramente, eu também nunca entendi isso. Né? Nesse sentido, a intenção é de aproximar e dizer, nossa, tá tudo bem, eu entendo a sua dificuldade, porque eu também tive. Por que a gente está pedindo para não fazer? Porque isso tem atrás de si essa mensagem de que, então, conseguir aprender matemática depende de uma condição inata. E é isso que as pesquisas mostram, derrubam essa crença, e que é importante a gente, agora que a gente sabe, a gente se comportar como quem sabe. Né? Então, a gente se despir dessas coisas. Então, a gente lembrar que as nossas diferenças inatas, que são inúmeras,
elas acabam sendo menos relevantes do que as experiências que a gente tem ao longo da vida. Então, é importante a gente partir disso como estudante também. E aí, eu acho que é uma dor muito comum, o estudante fala assim, nossa, tá, mas em sala de aula eu vejo uma tremenda diferença entre, por exemplo, né, o meu momento matemático e o momento de outros colegas. Né? Então, poxa, essa diferença, eu vivo essa diferença. Como é que você está me falando que ela não existe? Tudo bem, mas isso é uma foto desse momento, e que não quer dizer que isso seja uma sentença, não quer dizer que isso não possa ser alterado. E aí eu vou contar bem rapidinho aqui uma história pessoal, porque eu acho que ela é bem ilustrativa dessa transformação. Eu também tive momentos de muito desânimo na escola. Né? Então, você poderia pensar assim, Lígia, mas para você é muito fácil falar sobre isso, porque você sempre teve grande dificuldade, você tinha lá os seus desafios de domingo e sempre amou a matemática. É verdade que em casa eu tinha esses momentos de ser muito instigada e pouco cobrada, né? Nesse sentido de que eram desafios que eu não tinha que responder, não tinha um tempo para responder, não tinha uma performance, não tinha um ranking entre as irmãs em quem conseguia primeiro, isso nunca foi nem questão, isso não fazia parte. Tinha tudo isso, mas eu, por N razões, diferentes razões, na escola eu não me sentia tão estimulada, eu me sentia assim, na verdade, bem desanimada, e muito disso vinha dessa crença de que, na verdade, no fundo, eu era menos capaz. Né? Por quê? Porque eu achava que capaz, então, eram meus pais, capaz eram minhas irmãs, capaz eram esses meus colegas que eram rápidos, que, enfim, que já estavam em outro momento matemático do que eu. E tudo isso foi minando a minha vontade de ser, né, de aprofundar, uma vontade que vinha da descrença de conseguir, de aprofundar em uma série de coisas. E isso começou a mudar quando eu já estava na faculdade, que aí sim eu fui tendo mais, eu fui me dedicando mais por interesse e fui, portanto, me desenvolvendo mais intelectualmente, fui me descobrindo mais forte. Fui ficando surpresa com a Lígia que eu estava conhecendo, que não foi da noite para o dia, mas que foi, pouco a pouco, se tornando mais forte intelectualmente. Né? E eu acho que a pérola aí dessa história para mim, nessa curva que eu fiz em entender que somos sim todos capazes, inclusive eu, foi quando eu prestei vestibular pela segunda vez, eu já tinha 30 anos, e aí, como eu queria passar, eu tinha que aprender coisas que eu tinha deixado para trás na época da escola, tinha que encarar a tal da química, por exemplo, e me dei conta de pensar o que me impede de aprender a química. O que me impede? O que no meu cérebro está errado? O que falta para eu afirmar a química não é para mim? E me dei conta que provavelmente nada. Eu precisava de duas coisas. Alguém que me ensinasse, nem que fosse com tutoriais, vídeos no YouTube, enfim, um professor particular, o que fosse. Eu sabia que eu precisava de alguma ajuda, porque eu saía ali um pouco do zero, e tantos anos depois, e precisava de tempo, precisava de dedicação, precisava de esforço da minha parte. Então, eu reorganizei a minha, né, uma parte ali do que eu conseguia reorganizar do meu cotidiano para estudar. E enquanto eu estudava aquilo que eu achava difícil, eu acho que é esse um convite que eu faço para todos os estudantes, e não só os que enfrentam sempre uma dificuldade, mas todos nós, nesses momentos de dificuldade, a gente não enfrentar esses desafios sem pensar do tipo, ai, nossa, como eu sou burra, não entendo isso. Para a gente só olhar para esses momentos quando tipo, nossa, isso é difícil para mim, estou achando isso difícil. Então, calma, respira, vence uma etapa, só levanta quando vencer uma etapa, né? No dia seguinte tem mais, e no outro tem mais, eu sei que a gente tem uma série de matérias, mas enquanto a gente está se dedicando àquele desafio, àquela matéria, aquilo que a gente se propôs naquela uma hora, que a gente se permita, então, tentar de verdade mergulhar naquilo e compreender. Né? E aí, lembrando aqui, por que eu trago essa história? Eu acho ela relevante principalmente porque tem esses estudos que mostram que o que a gente acredita sobre o nosso potencial muda toda a nossa relação com a aprendizagem, que é isso que a gente quer. A gente quer transformar a nossa relação com a aprendizagem, né? Para aprender um assunto que vai, sim, mais e mais ficando um pouquinho mais difícil, mais e mais abstrato, e que a gente vai precisando se dedicar mais. Passando para o próximo slide, que a gente vai... Né, que tem a questão específica da pesquisa, que é sobre a insatisfação intelectual, eu queria fazer uma provocação aqui
e pensar, quando a gente fala em satisfação intelectual, o que será que a gente está pensando? O que nos deixa intelectualmente satisfeitos? Será que é a gente ser, então, finalmente reconhecido como alguém ultra capaz, brilhante, genial, ou e portanto, aquele que faz sem esforço, porque eu já sou intelectualmente super forte, então estou intelectualmente satisfeito, ou é de verdade a gente se desenvolver, né? Porque é muito... A gente culturalmente está muito acostumado a entender que a gente é bom naquilo que a gente faz sem esforço, né? Então, eu sou... Nossa, nos esportes, eu sou super da natação e sou zero dos esportes com bola, né? Porque eu caio na água, saio nadando e eu chamo, né? E eu não tenho intimidade nenhuma com a bola. Puxa, mas quantas horas na sua vida você nadou e quantas horas de futebol você jogou? Né? Como que você chegou? A gente esquece um pouco desse caminho quando a gente já está bom em alguma coisa, né? Porque às vezes por prazer a gente se dedicou tanto a alguma coisa que a gente esquece que na verdade teve muitas horas de dedicação para isso, né? O meu filho caçula sabe absolutamente tudo sobre 5 animes diferentes. E eu posso pensar, nossa, que memória incrível, que coisa espetacular, que menino genial, mas na verdade ele se dedica muito àquilo porque ele se debruça com muito gosto e acaba investindo muitas horas em aprender isso, né? Então, é sobre isso. E se a gente está falando de satisfação intelectual, então o meu convite é que a nossa satisfação esteja da gente, então, se desenvolver. Vocês indicam isso até nas pesquisas, vocês estão pedindo por desafios, e eu fico muito, muito feliz de ver essa satisfação, que a gente possa mesmo ir por aí, e quando os desafios chegarem, que então a gente se debruce com dedicação, com investimento de energia, com esforço, né? Como se a gente... finalmente então chegamos na academia, não adianta ficar 5 minutos carregar ali 500 gramas e ir embora achando que eu estou mais forte, né? Então, eu vou enfrentar esse desafio. Então, com ele, né, se da academia eu vou sair ali suada, vermelha, com dor, ofegante, quando eu enfrento um desafio, eu saio cansada também, mas saio com esse prazer, né, com esse mesmo prazer que eu saio de fazer um esporte que eu me propus a fazer, a gente sai desse desafio com essa mesma sensação do tipo, nossa... Ufa, foi difícil, mas caminhamos. Às vezes nem vencemos ainda, mas caminhamos. Eu ainda não vou correr a maratona, mas já vou correr 5K. Né? Daqui 2 meses vou correr 10 e estou me planejando para essa maratona. Né? E quando a gente está falando da aprendizagem no nosso ensino básico, a gente vai correr essa maratona, a gente está aqui para correr ela juntos. Né? E aí entra muito, aqui só fazendo gancho com a fala da Cris, do tempo. Né? E eu acho que esse é um início de conversa, a gente está aqui para identificar isso e entender, a gente tem muitas coisas que envolvem políticas públicas, que envolvem a gente ampliar essa conversa, então a gente também está aqui muito para provocar, entender que essa é uma primeira conversa, mas quando a gente vai falar de tempo aqui, então a gente precisa tempo para poder se desenvolver intelectualmente, que a gente, então, tenha em mente que o tempo que a gente tem, que a gente faça bom uso, né? Que a cada isso eu vou falar com os professores daqui a pouco, mas nós como estudantes também, né? Se eu estou aqui nesses 50 minutos de aula e estou querendo me desenvolver, então que eu faça o melhor uso possível desses 50 minutos dessa aula e da próxima, né? Então, esse é um primeiro convite que eu faço, né? Que a gente esteja presente e se dedique e se esforce no caminho, sem ficar se amarrando tanto, né, na performance, não cheguei, não cheguei, e sim caminhemos, né, que a gente se mantenha em processo. Janinha, você passa para mim, por favor? Tem um ponto super que eu acho que tem muito a ver com isso dos estímulos e que eu acho que também a gente em casa como pais e na sala de aula como educadores, a gente tem que ficar atento, que é isso do não entender de primeira. Né? Uma das grandes fontes de ansiedade na aprendizagem como um todo, a gente tem uma grande questão aí de interpretação de texto né, nos nossos jovens, e não é de hoje, isso vem de muito tempo,
E também uma das grandes fontes, cada vez mais cedo a matemática está sendo fonte de ansiedade, às vezes crianças de 5, 6 anos já estão manifestando uma ansiedade matemática, e uma parte disso, ela está relacionada a esse não entender de cara. De novo, isso um pouco do tempo, né? Um falou, eu já tenho que ter entendido, né? E, no mínimo, eu já tenho que ter entendido, e oxalá, em poucos segundos aqui, eu já consigo levantar minha mão, porque eu já tenho até a resposta, né? A gente se deparar com um conceito novo e não entender na primeira vez, a gente lê um enunciado de até uma coisa que a gente já sabe, a gente já está, digamos que na prova, a gente já está ali no vestibular, já está prestando Enem, tem um vestibular de questões para as quais a gente se preparou. Uma primeira leitura, a gente muitas vezes não entende. Isso é normal, isso é quase esperado, e a minha sensação é que poucas pessoas falam sobre isso. E já vem aquela sensação de que, nossa, isso é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir entender. Ou é um assunto que então eu já deveria saber, se eu não entendi esse enunciado, é porque eu não sei fazer. Portanto, eu não sei a resposta. Não entender de primeira, seja uma explicação, seja um enunciado, é normal, gente. Quando você lembrem de mim, quando vier essa ansiedade na próxima aula, na próxima prova, respira, né? E aí, o que a gente faz? A gente, se é numa explicação, né? Eu acho que a gente se mantém calmo para esperar a explicação acabar, porque às vezes a gente já está ansioso lá na segunda frase. Ai, meu Deus, eu acho que eu não estou entendendo, né? Calma. Terminou a explicação, não entendeu mesmo? Então, que a gente busque, sim, mais explicações dentro da sala de aula, se não for possível, fora da sala de aula, se não for possível, com colegas, se não for possível, em casa, se não for possível, com tutoriais, é isso, né? Que a gente busque essas informações que a gente não chegou. Quando a gente se depara com o enunciado, que a gente tenha calma de ler, reler sempre, né? A partir da releitura, a gente lê um jeito super legal, até coloquei aí como praticar regras de jogos, uma forma super legal da gente ver, uma, o como é difícil, e duas, de praticar, um jeito gostoso, e a gente vê regras de jogos, né? Então, eu pego ali uma regra de um jogo novo, que eu não vou ver o tutorial no YouTube, eu vou ler aquelas regrinhas, começa aquele monte de coisa, e faz assim, e pode assado, e tarará, e o objetivo, e como vence. Uma primeira leitura vai dando muito uma sensação, para mim dá até hoje, de que, nossa, pera, eu tô achando que esse jogo é difícil, acho que eu não tô entendendo nada. Tudo bem, lê até o fim. Quando terminar, a gente aí relê, nessa releitura, você já vai, então, identificando ali, ah, não, entendi, eu vou organizar o jogo dessa forma, são tantas cartas, fica para cima ou para baixo, né? Vai funcionar em turnos, o que no meu turno eu posso fazer, qual é o objetivo, como eu ganho, quando esse jogo acaba. E a hora que a gente começa a jogar, a gente vê que não era tão difícil assim. Então, eu faço esse convite também, da gente fazer esse exercício, se colocar nessas situações e praticar essa calma de que a gente chega, a gente entende quando a gente se propõe, né? E aí fica uma dica que é muito legal, tem uma palestra da Carol Dweck, que foi de quem eu falei bastante na semana passada, né, que ela fala bastante sobre o mindset, sobre a importância da gente, dos impactos que o que a gente acredita sobre o nosso potencial, né, impacta. Ela tem uma palestrinha nesse formato TED Talk, que ela tem acho que 10 minutos, bobear, ela não tem nem 10 minutos, que ela fala sobre o poder do ainda. E o coração dessa palestrinha é a gente fazer também esse exercício de entender que a aprendizagem é processo. Então, se no processo você não entendeu, né, a gente evitar colocar esse carimbo de eu não entendo. Não, a Laís, você já falou 2 vezes, eu ainda não entendi, ou seja, eu não entendo. Não, né? A gente não entendeu ainda. E como essa diferença de eu não entendo para eu não entendi ainda é a diferença de uma sentença que, portanto, me faz desistir, porque se eu não entendo, aquilo deixa de me interessar, por eu me manter em processo, né? Nossa, isso aqui está difícil, acho que eu preciso de uma outra explicação, preciso de ajuda de uma outra pessoa, de um outro material, eu preciso de um outro caminho, ainda não entendi. Ou só me fala de novo, né? Me fala mais devagar, enfim. Vai estar nas nossas referências aí que a gente vai mandar para vocês também o link dessa palestrinha, mas é muito legal, é legal para famílias, super legal para professores. Janinha, você passa para mim?
E aí eu queria deixar esse alerta de se eu estou aqui falando, né, que muito dessas situações de ansiedade, que parece que eu estou falando só com quem tem muita dificuldade, eu estou falando com todos, tá? A gente tá, se você tem muita facilidade para alguma coisa, eu coloquei aqui, ó, cuidado redobrado. Por quê? Porque é muito gostoso o nosso olho brilhar. Né? Então, que a gente, quando a gente tem muita facilidade, que a gente também vá criando o hábito de se colocar em situações de desafios maiores, em que a gente precisa, sim, se arriscar, em que a gente precisa, sim, dedicar mais tempo, pôr mais esforço, né? Então, de novo, na academia, você não está mais carregando 1 quilo em cada braço, né? Você está pronto para mais, continua a se desenvolver se é isso que você quer fazer, né? Melhora aí o seu cardio, se você quer correr essa maratona, você já está pronto para mais, né? Puxa, nossa, mas aí nesse caminho eu vou pôr um esforço que eu não estou acostumado, ótimo. É isso que a gente precisa fazer, né? Se arrisca, não se prenda a esse status de saber tudo, de ser brilhante, né? Não vai ser daí que a gente vai colher os nossos ótimos frutos, né? Vocês que também estão preocupados aí com o que adultos vão ser, com o futuro do trabalho, né? É na aprendizagem, e vai ser, quando vai ser para sempre, né? A gente continua se desenvolvendo sempre, se colocando nessas situações, enquanto a gente só se prende ao que a gente já sabe, a gente, na verdade, fica para trás. A gente deixa de brilhar também, porque a gente fica para trás, né? Esse ditado que ele é bem, eu não sei nem citar quem é, eu acho que ele é bem comum, assim, um ditado popular, né? Que sem esforço que é dom dura pouco, é isso, a gente fica para trás, né? Que a gente se desprenda disso, que a gente possa mergulhar nessas águas profundas, né? E que é isso, que o esforço também é para a gente, né? O esforço é para todos nós.